A graça e a paz seja com todos. Obrigado, gosto. Providencial. Queridos irmãos, os evangelhos sinóticos trazem essa história. Nós já lemos, tanto no evangelho de Mateus quanto no evangelho de Lucas. Por isso eu agora os convido a lermos a mesma história agora no evangelho de Marcos. E como eu já disse, é justamente por isso que eles são sinóticos, né? Eles têm a mesma visão a respeito de Jesus Cristo. Em Marcos, essa história se encontra no capítulo 8, dos versículos 34. Hoje nós vamos ler do versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1, certo? Marcos 8, 34 até o capítulo 9, versículo 1. Leiamos, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, não alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Eu queria que você pegasse o meu celular, que está bem aí nesse bolso da frente. O mundo da tecnologia tem dessas coisas, né, irmãos? Antigamente o pregador imprimia o sermão, assim, 4 folhas, né? 5 folhas. Aí quando ligava o ventilador, se ele vacilasse, o ventilador espalhava as folhas. E tinha ali que juntar, né? Agora, a gente precisa de uma internet por perto, né? Se não tiver internet, a gente enfrenta algumas dificuldades. Eu sempre trago o sermão já aqui pronto, só para chegar e abrir. Mas por algum motivo, hoje, ele fechou aí no meio do caminho, e por isso eu estou abrindo ele aqui de novo. Mas, como a gente agora anda com a internet por onde vai, né? Alguns irmãos devem lembrar, no mês de outubro, eu e a Lloyd fizemos uma viagem ao interior de Barra do Corda, e lá no meio do mato, 45 quilômetros distante da sede, está lá uma internet disponível lá para o índio que quisesse. E gratuita, viu? E gratuita. Então, queridos, voltando aqui para o sermão. No dia 20 de agosto de 1940, o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, é o máximo que eu consigo dizer, né, desse nome chato de se pronunciar, que na época ele foi o primeiro-ministro durante o período da Segunda Guerra Mundial, e bem ali, naquele 20 de agosto, ele proferiu um discurso na Câmara dos Comuns, no parlamento inglês.
E naquele contexto acontecia o seguinte: a Força Aérea Alemã, que contava com cerca de 2.550 aviões, estava pronta para avançar sobre a Inglaterra, para conquistar, para dominar, para invadir a Inglaterra e consolidar a vitória do nazismo na Europa. E ali naquele 20 de agosto de 1940, na Câmara dos Comuns, discursando para o parlamento e para os cidadãos ingleses, Winston Churchill disse que a única coisa que ele tinha a oferecer aos cidadãos ingleses era sangue, suor e lágrimas. Bem ali na iminência da invasão alemã à Inglaterra. Esse discurso de Churchill, ele ficou conhecido como "nunca tantos deveram a tão poucos". Por que esse discurso ganhou esse nome? Porque foi a partir desse discurso que a Real Força Aérea Inglesa, que contava apenas com cerca de 750 aviões, contra os quase 2.000 aviões a mais da Força Aérea Alemã, conseguiram vencer, mesmo num número muito menor, mas exatamente com sangue, suor e lágrimas, eles venceram os alemães, e a partir dali a guerra ganhou novos rumos, e o nazismo foi evitado no território europeu. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque, assim como os ingleses lutaram e venceram um exército muito maior do que eles, nós cristãos estamos sempre em guerra contra um exército também maior do que nós. E isso implica que nós estamos em uma batalha que ela continuamente exige um sacrifício descomunal da nossa parte. E essa batalha, queridos, ela está descrita aqui no texto que nós terminamos de ler. Jesus vai chamar a atenção aqui para um fato de que ser cristão, ser discípulo de Cristo, vai exigir renúncia, abnegação e sacrifício. Ou seja, sangue, suor e lágrima. Aqui no momento em que Jesus profere esse discurso, ele está a caminho de Jerusalém, algo que eu já disse antes. E agora ele está investindo no preparo dos seus apóstolos para assumirem a missão de estabelecer a igreja no mundo em um breve tempo. E é justamente envolvida no contexto da previsão da morte de Jesus, que ele fala aqui um pouco antes, entre os versículos 31 a 33, essa morte que em breve se consumaria, é que essa exigência de Jesus para seus discípulos se coloca também. Ou seja, essa passagem, ela está aqui dentro de uma conotação que a gente pode chamar uma conotação um tanto sombria, porque o que Jesus está dizendo é que aquele que não estiver apto, disposto a carregar a sua cruz, também não usará a coroa da glória. Ou em outras palavras, Jesus está dizendo, a fé que não custa nada, ela também não serve para nada. A fé que não exige sacrifícios, ela também não leva a lugar nenhum. A fé que não requer do discípulo abnegação, ela não traz nenhuma perspectiva da eternidade. Ou seja, se não houver cruz, também não haverá glória. E é particularmente interessante observar, irmãos, que mesmo estando aqui com o seu discipulado voltado para os discípulos, para os 12 discípulos, observem que aqui no versículo 34, a multidão ainda segue a Jesus em busca de milagres e de soluções fáceis para os problemas que eles enfrentavam. Não custa dizer que tais pessoas estavam em busca apenas daquilo que lhes interessavam.
Elas definitivamente não estavam em busca de Deus, de uma mudança de vida, de uma transformação no seu caminho. Mas o que elas queriam eram soluções fáceis para que pudessem se deleitar nos seus prazeres sem ter que se sacrificar para conquistar alguma coisa. Contudo, Jesus inverte essa lógica e diz para aquele povo que o desafio do homem não é encontrar solução para todos os seus problemas. O desafio da humanidade não é simplesmente viver acima dos problemas que este mundo decaído em pecado nos impõe. Mas o nosso desafio, o desafio de cada um de nós, de cada pessoa presente neste mundo, de todos aqueles que já pisaram esse solo e dos que ainda vão pisar, é encontrar Deus em meio a toda a calamidade, em toda a dor, em todo o sofrimento, em toda a luta pela qual nós passamos. Mesmo que com todas as mazelas que possam surgir ao longo do caminho, nós temos uma missão: encontrar Deus e viver segundo a vontade de Deus. Porém, para que possamos encontrá-lo, é necessário trilhar o caminho da renúncia e pagar o preço de ser um discípulo. Por isso, queridos, que quando Jesus fala a essas pessoas, já não é mais para ensiná-los, mas é para exortar aquela multidão interesseira, que queriam apenas soluções fáceis. E é por essa razão que Jesus apresenta as exigências do discipulado. Observe que ele fala na intenção de claramente separar aqueles que estavam atrás apenas de soluções rápidas, apenas das benesses, daqueles que realmente estavam dispostos a ser seus discípulos. Ele está dizendo: para quem quer ser meu discípulo, é preciso abraçar o caminho da cruz. Mas observem que Jesus, ele não somente diz, mas ele mesmo se coloca como exemplo de alguém que abraçou o caminho da cruz para que o preço do perdão pudesse ser pago. Em outras palavras, Jesus diz: se querem ser meus discípulos, façam o sacrifício semelhante ao que eu fiz. Nós sabemos, o caminho da cruz era inevitável. Não somente inevitável, como necessário. Falamos no domingo passado, no versículo 31, quando ele diz: então começou, Marcos 8, 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Não tinha como pular, fazer um desvio pela cruz. Era um caminho inevitável e necessário. A gente sabe também que foram muitas as tentativas de impedir que Jesus fosse para a cruz. Relembrando aqui algumas, Herodes tentou impedir que Jesus fosse para a cruz quando mandou matar as crianças, conforme descrito lá em Mateus capítulo 18, 16, capítulo 2, de 16 a 18. Satanás tentou impedir Jesus de chegar até a cruz quando o tentou no deserto, conforme está lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. A multidão, o povo tentou impedir Jesus de seguir o caminho da cruz, quando quis fazê-lo rei, logo após a multiplicação dos pães, conforme está descrito lá em João capítulo 6, versículos 14 e 15. E nós lembramos, creio, espero, que o próprio Pedro tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz, conforme está aqui em Marcos capítulo 8, dos versículos 31 a 33, conforme nós falamos semana passada. Se a prova do próprio Jesus de que ele era o Messias passava pela sua disposição em ir para a cruz, a prova para os seus discípulos, irmãos, é que também se identificassem com Jesus ali naquela cruz. Por isso, as condições para ser discípulos não seriam estabelecidas por nenhum deles, mas pelo próprio Jesus Cristo, porque deveriam ser de acordo com a sua natureza perfeita, e não com a natureza do homem e com seus interesses particulares.
É por isso, irmãos, que Jesus exigiu renúncia e sacrifício da parte deles, porquanto o caminho da cruz nunca foi um caminho fácil. O caminho fácil nunca foi uma oferta que partiu do cristianismo verdadeiro. Dizer que ser cristão é trilhar pelo caminho da prosperidade financeira ou da solução de todos os problemas, se trata de um suborno que está sendo oferecido por quem não conhece a palavra de Deus. Tampouco se trata de um suborno oferecido por pessoas que não conhecem as exigências para ser um discípulo de Cristo. Podemos dizer, irmãos, que quem quer viver uma boa vida aqui nessa terra não está apto a ser discípulo de Cristo. Não estou dizendo com isso que devamos optar pelo sofrimento em uma espécie de masoquismo. Mas o problema é que muitos querem as recompensas para essa vida aqui. Aqueles que acham que merecem tudo de bom, que merecem o que há de melhor nessa terra, aqueles que acham que não deveriam passar por nenhuma espécie de sofrimento, né, aqui nesta vida, estão buscando a sua recompensa apenas para hoje. Enquanto quem se dispõe a carregar a sua cruz, ganhará a sua recompensa, ganhará a sua coroa de glória, mas ela será no porvir. É, portanto, irmãos, nesse contexto que nós vamos fazer a exposição de hoje, que está sob o título As Exigências do Discipulado. Por isso, vamos ao primeiro ponto. Nosso primeiro ponto. O discípulo conhece as exigências do mestre. Versículo 34 nos diz: então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Observe, irmãos, que a vida com Cristo ela não acontece na perspectiva de uma amizade entre duas pessoas. A vida com Cristo ela acontece na perspectiva de um mestre e de um discípulo. Por isso, inicialmente, para alguém que se dispõe a ser discípulo de Cristo, é alguém que se voluntaria, que está se colocando a partir de sua própria vontade, de seu próprio entendimento, de que realmente ele quer ser um discípulo de Cristo. Isso é importante, irmãos, para lembrar que a soberania divina, ela nunca viola a liberdade humana, mas exige uma predisposição para quem quer seguir a Cristo. Você pode dizer: não, eu não quero, isto é muito caro para mim, e manter ali uma vidinha de mediocridade, às vezes fingindo que é cristão, mas nunca experimentando o caminho da cruz que leva até a coroa de glória. Os irmãos devem lembrar lá da parábola do semeador, quando Jesus fala de 4 tipos de ouvintes. Ele fala dos endurecidos, ele fala dos superficiais, ele fala daqueles que são muito ocupados para ouvir a mensagem, mas ele fala também dos receptivos. E é esses quem ele chama para se identificarem com ele no discipulado. E Jesus faz essa separação, irmãos, observem, ele está aqui fazendo uma distinção entre aqueles que só queriam benefícios e aqueles que queriam conhecê-lo de fato. Porque uns, e de fato a maioria, queriam realmente somente as benesses do Evangelho, mas não querem aquilo que a cruz exige. Querem receber os milagres, mas não querem entregar nada, não querem abrir mão de nada. Querem as bênçãos, mas não querem se arrepender. Querem tudo nessa terra, sem pensar no sacrifício que é necessário fazer para se chegar ao céu. O discípulo de Cristo, irmãos, para que de fato se identifique com o seu Senhor, precisa ter uma relação muito mais profunda do que essa que é proposta comumente por aí. Porque Jesus Cristo, ele não está atrás de admiradores,
Ele não está atrás de pessoas legais que batam palma para Ele. Jesus Cristo está atrás de seguidores, de pessoas que entreguem suas vidas a Ele e confiem que segui-lo é realmente o melhor caminho, mesmo que isso exija passar pela cruz, mesmo que isso exija o sofrimento. Ou seja, quem rejeitar carregar a sua cruz, rejeita o próprio Cristo, porque se não houver renúncia, se não houver sacrifício, jamais haverá identificação com Cristo e com a glória que Ele oferece àqueles que forem fiéis a Ele. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não se torna discípulo apenas compreendendo e defendendo uma determinada doutrina, mas seguindo a Jesus em obediência e fé. A identificação com Cristo, ela não se dá através de um discurso, de uma compreensão racional. Observem que, ou somente por isso, observem que o vir após mim, que ele fala aqui no versículo 34, é uma exigência para aqueles que desejam ligar-se definitiva e profundamente com ele. É seguir os seus passos, mesmo que esses passos exijam sofrimento, mesmo que isso cobre o preço da rejeição, da perseguição e da luta. A cruz, irmãos, é símbolo em todos os tempos de vergonha e de dor. A cruz que Cristo nos chama para carregar, vejam, não é um sofrimento que uma doença nos inflige. A cruz que Jesus nos chama para carregar não é uma pessoa que nos persegue, um filho rebelde que nos traz tristeza, uma sogra querelante, qualquer coisa assim. Mas a cruz é o lugar onde nós morremos para nós mesmos, onde renunciamos à nossa própria vontade e nascemos para Cristo. É o lugar onde nós matamos o nosso egoísmo e nos unimos a Ele em um passo transformador e definitivo para nossas vidas. Um certo teólogo, falando justamente sobre essa passagem aqui, Dewey Mulholland é o nome deste sujeito. Ele diz, falando aqui do versículo 34, ele diz: seguir a Jesus requer autonegação. Isso envolve, primeiro, mudar o centro de gravidade da visão concentrada no eu para a completa adesão à vontade de Deus. Segundo, uma vontade contínua de dizer não a si mesmo, a fim de dizer sim para Deus. E terceiro, uma renúncia radical a toda auto-idolatria. Isso implica dizer, irmãos, que se não houver uma renúncia, jamais seremos capazes de ser discípulos de Cristo. Contudo, é válido lembrar que renunciar a si próprio não é a mesma coisa que abdicar da sua pessoalidade, não é abrir mão da sua personalidade individual. É renunciar a si próprio, irmãos, é abrir mão do orgulho, da presunção, da autoconfiança, da soberba, entre outros pecados que são tão marcantes na vida de quem ainda não conhece a Jesus como Salvador. Essa decisão de vida, queridos, é que nos conduz para um relacionamento dinâmico e vivo com o Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos, que significa dizer conhecer as exigências que o discipulado exige. Isso quer conhecer as exigências que seguir a Cristo exige de cada um de nós. Isso é ouvir e obedecer ao quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O nosso segundo ponto, irmãos, o discípulo renuncia a si mesmo. Olha aqui no versículo 35, quando diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Um dramaturgo norueguês do século XIX, o nome dele é Henrik Ibsen,
Lá no ano de 1867, ele escreveu uma peça de teatro onde tinha um personagem chamado Peer Gynt. Peer Gynt era um personagem que ele vivia sem medir as consequências dos seus atos. Ele passava por cima de todos os princípios morais que fossem necessários para obter glória pessoal, para alcançar sucesso, para alcançar os objetivos que achasse mais interessantes. E nessa peça ele percorre o mundo inteiro em busca de todos os prazeres, de todas as glórias, de todas as realizações que ele poderia, que ele sonhava. Até que um certo dia ele chega em casa e ele começa a descascar uma cebola. Quando chega bem no final, ele diz assim: minha vida foi como uma cebola, só casca. Quanto mais tirava uma casca, vinha a outra. E chegou no final e a cebola havia se desintegrado toda e ele percebeu que não chegou a lugar nenhum. Foi tirando uma casca após a outra, sem ter chegado a lugar nenhum. Queridos, muitos vivem assim. Muitos estão aí buscando, desejando, tentando se satisfazer nas suas realizações, mas à medida que o tempo passa, vão percebendo que suas vidas são como uma cebola, que quanto mais tira uma casca, mais aparece outra. É interessante observarmos que ser discípulo é algo um tanto paradoxal. Inclusive é algo que o mundo nunca consegue compreender, porque o ser discípulo é justamente viver ao contrário do que essa proposta traz, de querer sempre se satisfazer com algo novo. Ser discípulo, irmãos, é paradoxal porque é viver numa inversão de conceitos que o mundo não está acostumado a lidar. Para um discípulo de Cristo, ganhar é perder, ser grande é ser servo, ser rico é dar, ser feliz é renunciar. O mundo não conhece esses princípios, porque a regra aqui é desfrutar de tudo no presente sem lembrar do futuro. Enquanto Cristo faz o oposto, ele convida seus discípulos para seguirem o caminho da cruz, já neste momento presente, para que finalmente possam receber a glória no porvir. Por isso é tão paradoxal para o mundo ser um discípulo de Cristo. É muito fácil, irmãos, perder a vida sem morrer necessariamente. Basta que se busque a felicidade sem considerar que a verdadeira felicidade, ela só pode ser encontrada em Cristo. Nós mesmos somos testemunhas de milhares de pessoas que vivem aí no hedonismo desenfreado, que estão aí vivendo numa carreira maluca, em busca de qualquer coisa que lhes dê prazer, e vão vivendo sem pensar nas consequências, sem mensurar os resultados, até descobrirem, lá no final, quando já estiverem esgotados, explorados, afundados, que não há felicidade nesse estilo de vida. São muitos os caminhos que levam para as mais diferentes religiões. São muitos os caminhos que prometem a felicidade. São muitos os caminhos que prometem uma vida fácil, uma vida sem problemas, uma vida feliz para sempre, naquele estilo Peter Pan. Queridos, mas há só um caminho que leva a Cristo. Apenas um caminho que nos faz conhecer a Cristo. É o caminho da renúncia e do sacrifício. A pessoa, ela pode até passar pelas mais incríveis experiências espirituais. Ela pode passar por... pode experimentar uma regressão, pode experimentar uma visão, pode experimentar uma manifestação carismática,
Mas se ela não renunciar a Cristo, se ela não renunciar a si próprio por causa de Cristo, ela sempre vai ser a mesma pessoa. Ela sempre vai viver presa aos mesmos pecados. Ela pode fazer milagres e talvez até, ela pode ver milagres e talvez até fazer milagres. Mas se ela não renunciar a si própria, jamais ela conhecerá verdadeiramente a Cristo. E é por isso que o mundo é incapaz de entender como que um discípulo de Cristo pode abrir mão de todas essas coisas. Por que um discípulo de Cristo precisa ser abnegado? E aqui, queridos, um verdadeiro discípulo, ele, de fato, abre mão de seus sonhos para seguir a Cristo. Ele abre mão das suas vontades, ele abre mão dos seus desejos. Para muitas pessoas, abrir mão dos sonhos, abrir mão dos desejos, abrir mão da vontade e até da pretensa liberdade que elas têm para seguir a Cristo, significa perder o melhor da vida. Muitas pessoas dizem, em vez de aproveitar a vida, está aí, se metendo com igreja, se metendo com missões, largou aqui tudo que tinha e foi trabalhar não sei aonde, lá no fim do mundo. Observem que para tais pessoas, seguir a Cristo é deixar de aproveitar o que o mundo tem de melhor. E é justamente por isso que ser um discípulo de Cristo é algo tão paradoxal. E essa falta de compreensão que tais pessoas têm, vem da falta de compreensão que elas têm do amor de Deus, vem da ausência da devoção e do temor a Deus em suas vidas, vem da falta de entendimento do Evangelho e do poder transformador que o Espírito Santo promove na vida de uma pessoa. São pessoas que jamais serão capazes de entender o que é renunciar a esta vida para receber a glória no porvir. Contudo, queridos, não há outro caminho que não seja o da renúncia. Nunca chegaremos à coroa de glória sem passar primeiro pelo sofrimento lá na cruz do Calvário. O nosso terceiro ponto, irmãos, o discípulo conhece o valor da vida. Leiam aqui comigo nos versículos 36 e 37, que diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu já estou no 38, né? Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Citando aqui mais um exemplo, lá na trilogia Senhor dos Anéis, o anel, ele é o objeto de disputa entre vários personagens que compõem aquela trilogia. Mas por que tem tanto interesse naquele anel, né? Por que o enredo gira sempre em torno daquele anel ali? Aquele anel, irmãos, ele é uma espécie de um símbolo do eu universal. Ele tem capacidade de dar alguns poderes àquele que está com ele. O problema é que o poder que o anel concedia às pessoas, ele se manifestava conforme o caráter daquele que estava portando. É por isso que alguns personagens, como por exemplo Gandalf e outros, eles rejeitaram o anel. Mas tem um personagem lá que ele persegue o anel o tempo todo, que é o Sméagol. Lembra do Sméagol? Aquela figura das trevas que sempre sai das tocas ali de uma forma sombria, né? Por que Sméagol procura tanto tomar o anel? Porque o seu propósito de vida, irmãos, estavam totalmente corrompidos. Ele chegou àquele estado deplorável em que ele vivia, justamente porque ele foi corrompido pelo poder que ele recebeu enquanto ele esteve com o anel por um período. E ele queria alimentar seus intentos egoístas, queria alimentar seus desejos
totalmente corrompidos. Queridos, observem que isso é o mesmo que viver desenfreadamente em busca de posse, achando que com isso se vai viver de forma satisfatória. No entanto, irmãos, viver desenfreadamente em busca de posses, viver desenfreadamente querendo ter tudo, se trata da mais absoluta tolice. De fato e de verdade, dinheiro não compra a alegria que só pode vir de Deus. Resolve situações, facilita muita coisa, mas jamais vai satisfazer um coração que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Além disso, irmãos, a vida é muito curta para se viver o tempo todo em busca de se acumular bens materiais, porque quando se morre, essas coisas perdem completamente o sentido. A morte nivela todos. Quando ela chega, não há alguns que sejam mais favorecidos do que outros. Afinal de contas, ninguém leva absolutamente nada dessa vida. E, consequentemente, irmãos, não há nada que possa compensar uma vida que foi vivida sempre na perspectiva da apostasia, da rebeldia, da rejeição a Deus, na busca de ganhar toda a riqueza que há no mundo. Por isso que direcionar todos os esforços, todas as forças, todas as intenções do coração para alcançar tesouros aqui nessa terra é algo chamado de loucura na Bíblia. Afinal de contas, tudo que existe aqui é efêmero e toda a riqueza deste mundo é pura sandice. A Bíblia não nos proíbe de buscarmos viver bem, né? A Bíblia não nos proíbe de termos aquilo que vai nos trazer conforto, que vai nos promover bem-estar, que vai nos proporcionar condições de vida digna, né? A Bíblia não proíbe tais coisas, mas ela condena, ela chama de loucura aqueles que vivem em função de bens materiais e de acumular riquezas, porque o seu coração jamais vai encontrar a Deus, porque ele estará sempre preso nessas coisas. Mesmo que fosse possível, irmãos, acumular todos os bens dessa terra, nada disso valeria, porque a vida aqui não é permanente, tudo passa, ninguém leva nada para a eternidade, somente a vida é eterna no céu e a morte é eterna no inferno. Nenhum esplendor, nenhuma riqueza, nenhuma glória deste mundo é capaz de subsistir à corrupção da morte. Nenhuma conquista deste mundo fica para sempre, exceto a conquista de ser salvo por Jesus Cristo. Ou o contrário disto, ser condenado eternamente ao inferno. Tudo nesta vida, irmãos, é passageiro de verdade. E muitas vezes, mesmo antes de morrer, se perde aquilo que foi conquistado de forma tão penosa, porque a pessoa gastou a sua vida para conquistá-la. Algumas vezes alguém ganha até mais do que esperava, né? Aí numa volta da vida, se encontra com a sorte. Mas até esses, se a alma for condenada ao inferno, não há nada que possa ser feito para recuperá-la. Não há nada que possa ser feito para que ela seja tirada de lá, porque a condenação é eterna e definitiva. Esse fato real, no entanto, irmãos, ele é ignorado por milhares e milhares de pessoas. Isto porque o ser humano ele aprendeu a olhar apenas para hoje e apenas para aquilo que é palpável. Ele não olha para a vida por vir, ele não olha para o juízo de Deus, ele não olha para as suas necessidades mais prementes, que passam pela satisfação em Cristo. Por isso, irmãos, trocar a vida com Cristo por qualquer riqueza que seja, é a pior decisão que alguém pode tomar, pois após a sua morte não ficará mais nada que não seja o desespero da condenação eterna
E nesta situação, nada mais poderá ser feito. É por isso que Jesus nos chama para perder a vida nessa terra, para que ela seja salva no céu. Isso, querido, significa realmente conhecer o valor da vida. Eu quero ainda apresentar o último ponto aqui, este sim, no versículo 38 até o capítulo 9, versículo 1. Nós já lemos o versículo 38, o capítulo 9, versículo 1 diz assim: dizia-lhes ainda, esse texto faz parte ainda do contexto do contexto do capítulo 8. Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Os professores de história e aqueles alunos assim mais atentos devem lembrar de um personagem chamado Fernão Dias Pais Leme, que foi um dos principais bandeirantes da história do Brasil. Fernão Dias Pais Leme, ele dedicou a sua vida no sudeste do país em busca de esmeraldas, na esperança de ficar rico. Mas, lá no ano de 1681, ele morreu de febre, nas matas do que hoje é o estado do Espírito Santo. E ele foi acometido dessa febre logo depois de ter encontrado uma grande quantidade de turmalinas. E segundo os relatos de alguns historiadores, as pessoas que estavam presentes na ocasião da sua morte disseram que nos últimos delírios, já dominado pela febre e já completamente com a mente perturbada, ele tentava empurrar aquelas pedras de turmalina para dentro do seu coração, na esperança de guardar a riqueza que custou a sua própria vida. Interessante, irmãos, que de outras formas, às vezes bem mais sutis, sem precisar ir para as matas atrás de pedras preciosas, muitos vivem nesse desespero, nessa angústia para ter alguma coisa palpável, sem pensar no futuro e sem pensar nas consequências inevitáveis que a vida desenfreada por acúmulo vai trazer. Por essa razão, pessoas que vivem assim são aqueles que esquecem rapidamente do Evangelho, esquecem da vida cristã, esquecem do próprio Cristo e muitas vezes estão tão cegos por esse desejo que até ridicularizam aqueles que têm fé. Isso é muito comum hoje nas piadas, nos memes de mau gosto que a gente vê por aí. Esse comportamento, irmãos, ele é tão forte, é tão feroz, ele é tão presente, que ele, inclusive, tem constrangido cristãos a se identificarem como tais, porque tem medo de serem alvos de discriminação e de perseguição, de desprezo por parte desses que vivem, que querem apenas as coisas que este mundo é capaz de oferecer. Se algum de nós disser, olha, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu creio que Deus criou todas as coisas, eu creio que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, possivelmente seremos chamados de tolos, infantis, né? Que fomos enganados por uma crença boba, porque as pessoas são tão cegas, mas tão cegas, que elas não conseguem perceber que há uma realidade espiritual à sua volta. Nós cristãos, irmãos, jamais devemos nos achar na condição de culpados por não defendermos a nossa fé, por nos deixar submeter por esse comportamento pérfido que tem sido tão estabelecido aí. Afinal de contas, ser cristão é abrir mão de ser popular e de ser aceito com honras neste mundo. Toda pessoa que quer viver de forma piedosa certamente será perseguido e desprezado. Isto porque a tônica do Evangelho e do cristianismo está em viver de forma contrária a esse mundo, mas viver na certeza de que seremos recebidos no céu. Os que permanecerem firmes até o fim, irmãos,
porém serão testemunhas de coisas gloriosas que este mundo aqui jamais irá conhecer. Como foi com os apóstolos lá no início da igreja, né? E como foi também com milhares de pessoas que estavam ali no surgimento do cristianismo, os quais, através de suas vidas, revelavam a presença poderosa do reino de Deus em todo o mundo. Aquilo que é visto como fraqueza, irmãos, certamente será revelado em glória para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, mesmo que tenham que sofrer perseguições e injustiça, porque a perseguição e a injustiça dos homens é transformada em júbilo e em honra diante de Deus, quando este mundo for consumado e o reino de Deus se estabelecer de forma definitiva. Enquanto isso, os que aqui se envergonharem de Cristo e do seu evangelho, aqueles que rejeitarem completamente a Cristo e ridicularizarem a fé, sofrerão a perda irreparável da condenação e da separação eterna do Salvador. Estes são aqueles que preferiram o que este mundo pode oferecer e abdicaram da riqueza do céu em troca de uma alegria passageira. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo está aqui separando os que queriam apenas as benesses daqueles que queriam realmente ser seus discípulos. Quero agora caminhar, irmão, para a conclusão, trazendo aqui 3 breves aplicações para nós. E a primeira aplicação, irmãos, é que seguir a Cristo realmente, inevitavelmente, exige um posicionamento firme, exige atitudes concretas, exige abnegação. Há exigências que devem partir de cada um de nós. Observem, para ser um verdadeiro discípulo, abstrações não servem. Teorias e discursos vazios não são úteis para quem declara ser um discípulo de Cristo. Cristo exige atitudes, exige comprometimento com Ele. A segunda aplicação, irmãos, é que Cristo deve ser a nossa inspiração enquanto nós carregamos a nossa cruz e negamos a nós mesmos. Assim como Ele sofreu as consequências da obediência, nós devemos estar prontos para sofrê-la também. Se o próprio Jesus sofreu, não temos como nos furtar desta exigência. Ou seja, seguir a Cristo exige que nós nos identifiquemos profundamente com Ele. E a terceira aplicação, irmãos, é que a nossa vida é definida a partir do nosso relacionamento com Cristo. Por isso que ao morrermos para o mundo, nós estaremos vivendo para Ele. E o contrário também é verdadeiro. Morrer para Cristo significa viver para o mundo. Não existe meio termo. Se os nossos conceitos, se as nossas referências não se coadunarem com os de Cristo, estaremos vivendo em vão e jamais saberemos o que é ser um verdadeiro discípulo. Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe e nos sustente nessa jornada de aceitarmos a exigência que o discipulado exige de cada um de nós. Amém.